Para falar a verdade para você, a maioria das pessoas acredita que está no comando da própria vida. Acha que toma decisões conscientes, que escolhe os caminhos por conta própria, que guia seus passos com autonomia. Mas, no fundo, a realidade é outra. Muitos vivem como marionetes, puxados por fios invisíveis que não percebem. Esses fios não são cordas grossas que todo mundo vê, mas sutis, quase imperceptíveis. Estão nas reações automáticas, nos hábitos diários, no medo que paralisa e até no desejo por conforto. Pare e pense. Quantas vezes, só hoje, você realmente escolheu algo por convicção? E quantas vezes foi levado pelo impulso, pela opinião de alguém, pela rotina que já não questiona? Talvez uma palavra atravessada tenha estragado seu humor. Talvez uma crítica boba tenha tirado sua energia. Ou talvez um desejo momentâneo tenha te empurrado para longe do que era essencial. Quando isso acontece, você não está no comando, você está sendo conduzido. É fácil acreditar que a liberdade é fazer tudo o que se quer, mas não é isso que garante controle. A verdadeira liberdade, como já refletiam os sábios, não é a ausência de limites, e sim a capacidade de não ser escravo das próprias emoções, dos desejos e das pressões externas. O problema é que essas correntes invisíveis se fortalecem em silêncio. Você só percebe quando já está pesado demais. Um dia acorda e descobre que nunca viveu de fato por si mesmo. Viveu para agradar aos outros, para repetir hábitos automáticos, para alimentar medos ou para se esconder no conforto. Hoje, eu quero te mostrar quais são esses fios invisíveis que seguram você. São 7, e todos estão presentes no seu dia a dia. Talvez você já tenha sentido cada um deles, mas não os identificou. Agora vai ficar claro. E antes de começarmos, eu já deixo o convite. Se você quer recuperar o controle da sua vida, deixe o like, se inscreva no canal e escreva aqui nos comentários. Eu escolho o controle da minha mente. Assim você já começa dando o primeiro passo de consciência. Primeiro, suas emoções impulsivas. Já aconteceu com você de se arrepender no mesmo instante em que as palavras saíram da sua boca? A sensação é quase física, como se pudesse puxar de volta aquilo que escapou rápido demais. Esse é o poder das emoções impulsivas. Elas surgem de repente, tomam a frente, e quando você percebe, já foi tarde demais. A raiva é talvez o exemplo mais comum. Ela promete alívio imediato, como se explodir fosse sinal de força, mas quase sempre deixa rastros de destruição. Amizades quebradas, relações abaladas, decisões ruins. O impulso pode parecer um ato de coragem, mas na verdade é só um atalho para a fraqueza. E não pense que isso se limita à raiva. A euforia, a ansiedade ou até um entusiasmo sem freio também podem sabotar você. Quantas vezes uma compra feita no calor do momento virou arrependimento no dia seguinte? Quantas vezes uma mensagem enviada sem refletir gerou um problema maior do que o que você queria resolver? A diferença entre quem é arrastado e quem é dono de si está no espaço entre o estímulo e a resposta. Um respiro, um olhar mais demorado, uma escolha que não cede ao primeiro impulso. Essa pausa pode parecer insignificante, mas é nela que mora a verdadeira força. Dominar as emoções não significa se tornar frio, sem coração, insensível. Significa escolher não ser escravo de algo que passa tão rápido. É como segurar as rédeas de um cavalo selvagem. Ele continua cheio de energia, mas agora segue na direção que você escolhe. Quem aprende a não reagir no automático descobre um poder raro, o de não ser guiado pelo momento, mas pela razão. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é liberdade. Segundo, a opinião dos outros. Ele entrou na sala e, sem perceber, ajustou os ombros, segurou a respiração por um segundo e ensaiou um sorriso curto. Antes de qualquer conversa, a plateia invisível já tinha decidido sua postura. Você conhece essa sensação, estar sendo avaliado, mesmo quando ninguém disse nada. É assim que a opinião alheia age, silenciosa, moldando gestos, escolhas e até sonhos. Quanta coisa você deixou de fazer por medo de parecer ridículo? Quantas ideias foram arquivadas porque alguém que jamais arriscaria disse que
Não é hora. A coleira é leve, mas firme. E quando você se acostuma com ela, começa a confundir aceitação com amor, aplauso com valor, elogio com identidade. Há quem viva perseguindo o parecer certo. O problema é que o certo muda conforme o público. Hoje exigem ousadia, amanhã, prudência. Se a sua bússola é o olhar dos outros, você viverá girando em círculos, sempre cansado, nunca inteiro. É impossível agradar todo mundo e tentando você perde a si mesmo. A liberdade começa quando você troca plateias por princípios. Em vez de perguntar o que vão pensar, você pergunta: isso é coerente com quem quero ser? Quando a resposta é sim, o passo seguinte dói menos, mesmo que as vozes ao redor desaprovem. Não confunda feedback com aprovação. O primeiro pode te fazer crescer, o segundo te escraviza. Escute os conselhos que apontam caminhos, não os julgamentos que paralisam. A coragem de sustentar uma decisão impopular é um músculo. Quanto mais você usa, mais forte fica. No fim do dia, existe um lugar onde os aplausos não alcançam: a sua consciência. Se ela estiver tranquila, você já tem o que muitos passam a vida inteira buscando. O resto é barulho. Escolha a paz interna e caminhe, mesmo sob vaias do mundo inteiro. Seguir firme dói menos do que ceder. Terceiros hábitos automáticos. Grande parte da sua vida acontece sem que você perceba. Você acorda, pega o celular, desliza pelo feed e, quando nota, meia hora já se foi. Levanta, toma café do mesmo jeito, segue a mesma sequência de ontem e de anteontem. Essa repetição não exige esforço mental, porque os hábitos já decidiram por você. O cérebro humano funciona como uma máquina de eficiência. Ele cria atalhos para economizar energia. Cada ação repetida abre um caminho interno, e quanto mais vezes você repete, mais forte ele fica. No começo, há escolha. Depois, não há mais reflexão. Você só segue a trilha já batida. É como atravessar uma floresta sempre pelo mesmo rastro. Fácil, rápido, mas limitado. E muitas vezes esse caminho não leva ao destino que você gostaria. É aí que mora o risco. Um hábito aparentemente pequeno pode consumir sua vida inteira. 20 minutos de distração podem se transformar em horas perdidas todos os dias. Ao final de um ano, são semanas inteiras entregues a algo sem valor. Por outro lado, hábitos conscientes, mesmo modestos, acumulam um impacto gigantesco. Ler algumas páginas, treinar por meia hora, reservar minutos para o silêncio. Esses atos somados constroem disciplina, clareza e força. A diferença entre liberdade e prisão não está em grandes decisões ocasionais, mas no conjunto de repetições diárias. Quem ignora seus hábitos acaba vivendo no piloto automático. Quem os observa e direciona conscientemente abre novas trilhas, mais difíceis no começo, mas libertadoras depois. O hábito é traiçoeiro porque não se impõe com força. Ele se infiltra devagar, molda rotinas e, quando você percebe, já definiu o rumo da sua vida. A pergunta real não é se você tem hábitos, mas se eles estão te levando para onde você realmente quer chegar, ou se apenas te mantém preso no mesmo lugar. Quarto, desejo de status e reconhecimento. Há quem viva correndo atrás de títulos, cargos, curtidas e aplausos. O brilho disso seduz, mas o efeito é enganoso. Quanto mais você conquista, mais vazio sente. O status é como água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede tem. Parece que finalmente alcançou algo, mas logo surge o próximo degrau, e depois outro e outro. É uma escada sem fim. Nesse caminho você começa a medir o próprio valor pela régua dos outros. O elogio traz euforia, a crítica traz angústia. Quando há palmas, você se sente bem. Quando há silêncio, você desmorona. Aos poucos, a sua identidade deixa de ser construída por convicções e passa a ser definida pelo olhar alheio. É como ser um ator que nunca sai do palco. O espetáculo pode arrancar aplausos, mas quando as cortinas se fecham, sobra apenas o vazio do camarim. Reconhecimento não é ruim em si. Quem não gosta de ser admirado pelo que faz? O problema surge quando isso se torna necessidade, quando você só age se houver expectativa de retorno. Nesse ponto,
sua liberdade desaparece. Você não trabalha mais por propósito, mas por vaidade. A verdadeira medida do valor não está na quantidade de seguidores, de cargos ou de medalhas. Está na tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro e saber que viveu de forma íntegra. O público pode se impressionar com uma imagem, mas só você conhece a verdade sobre si mesmo. Status é fumaça, se dissipa rápido. Caráter é pedra, permanece firme. Então se pergunte com sinceridade: você está correndo atrás de fumaça ou construindo algo sólido? A resposta define se você é escravo do ego ou senhor de si mesmo. 5. O medo do futuro. O futuro é como uma sombra projetada à frente. Você nunca o alcança, mas ele sempre está ali, moldando a forma como você caminha. Para muitos, essa sombra vira uma prisão invisível. O medo do que está por vir paralisa, como se a vida fosse uma porta que nunca se abre porque a mente está ocupada demais imaginando tudo o que pode dar errado do outro lado. Quantas noites você já perdeu pensando em problemas que talvez nunca aconteçam? Quantas vezes deixou de aproveitar uma oportunidade porque imaginou cenários catastróficos? Esse medo cria filmes mentais tão reais que o corpo reage. O coração dispara, o estômago se fecha, a respiração fica curta. Mas, curiosamente, nada de concreto aconteceu ainda. O sofrimento não está no presente, mas em um amanhã que sequer existe. Planejar é uma coisa, viver ansioso é outra. O planejamento é racional. Você se organiza, se prepara, cria estratégias. A ansiedade é emocional, te mantém preso em possibilidades infinitas, mas não te move um passo sequer. O primeiro fortalece, o segundo enfraquece. O mais cruel é que o medo do futuro rouba o único tempo que você realmente possui, o agora. Enquanto sua mente corre quilômetros adiante, a vida passa despercebida. O sol nasce, pessoas se vão, oportunidades surgem, e você não percebe porque está ocupado demais vivendo um amanhã imaginário. Domar esse medo não significa ignorar o futuro, mas aprender a enxergar o que está ao alcance hoje. Cada ação presente é como um tijolo colocado na estrada adiante. Se você faz a sua parte agora, o amanhã deixa de ser ameaça e passa a ser consequência. No fundo, o futuro sempre será incerto, mas a sua coragem de enfrentá-lo começa quando você escolhe viver plenamente o único tempo que existe, este instante. 6. O passado que você não solta. O passado pode ser um professor valioso, mas também pode se transformar em uma prisão silenciosa. Muitos carregam lembranças antigas como quem carrega uma mochila cheia de pedras. Cada arrependimento, cada falha, cada mágoa guardada adiciona mais peso. Com o tempo, o presente não fica difícil por si só. Ele fica pesado, porque você insiste em levar junto tudo aquilo que já acabou. Você já se pegou repetindo mentalmente uma cena que aconteceu há anos, revivendo uma discussão, imaginando respostas diferentes, alimentando a esperança de que algo poderia ter sido melhor se tivesse agido de outra forma. Isso é como tentar caminhar olhando apenas para trás. Você até dá alguns passos, mas tropeça, porque não vê o que está diante de si. É claro que o passado deixa marcas. Algumas são cicatrizes, outras ainda doem como feridas abertas. Mas não é a dor que define sua vida, é o que você faz com ela. O erro pode ser um lembrete para não repetir escolhas ruins. A perda pode ensinar a valorizar o que ainda está em suas mãos. O arrependimento pode se tornar impulso para construir algo novo. O problema está em confundir lembrança com corrente. Quando você revive constantemente o que já passou, não aprende, apenas se prende. E a vida não espera. Enquanto você se distrai com o ontem, o hoje escorre pelos dedos. Soltar o passado não significa apagar a memória. Significa olhar para trás com serenidade, sabendo que aquilo já não tem poder sobre seus próximos passos. Você não é mais a pessoa de ontem. E é justamente essa mudança que te dá a chance de recomeçar. A liberdade verdadeira nasce quando você deixa de arrastar correntes antigas e decide caminhar leve, voltado para o que ainda pode ser construído. 7. O desejo excessivo por conforto. À primeira vista, buscar conforto parece natural.
Quem não gosta de uma cama macia, de um clima agradável, de evitar esforço desnecessário? O problema não está no conforto em si, mas no apego exagerado a ele. Quando você se acostuma apenas ao caminho mais fácil, perde lentamente a força para lidar com o inevitável, a vida dura, os imprevistos, as dores que nenhum de nós pode evitar. O excesso de conforto é traiçoeiro porque se disfarça de necessidade. Você começa dizendo que precisa de pequenas facilidades, mas logo não consegue mais viver sem elas. O corpo enfraquece, a mente se torna impaciente, o espírito perde resiliência. E então, quando surge a primeira dificuldade séria, o impacto é devastador. Os antigos já alertavam sobre isso. Muitos treinavam o desconforto voluntário. Dormiam em lugares simples, comiam menos do que desejavam, expunham-se a situações incômodas de propósito. Não porque eram masoquistas, mas porque sabiam que a vida real cobra resistência. Se você aprende a suportar voluntariamente pequenos desconfortos, está mais preparado para os grandes que virão sem aviso. Observe a diferença. Quem busca apenas prazer imediato acaba preso a ele. Quem aceita o desconforto como parte do crescimento desenvolve músculos internos que o tornam inabalável. A disciplina de acordar cedo, a coragem de enfrentar o silêncio, a força de dizer não quando todos cedem. Essas são formas de treinar a mente e o corpo para a vida real. O conforto excessivo é uma prisão dourada, bonita por fora, frágil por dentro. Já o desconforto escolhido é como a forja que endurece o aço. Se você deseja ser livre de verdade, precisa se tornar capaz de viver sem depender do fácil. Porque a vida não é feita para acomodados, mas para aqueles que sabem resistir. As correntes que te controlam não estão longe. Elas estão no seu cotidiano. Estão naquela reação impensada que muda o rumo do seu dia, na importância exagerada que você dá ao olhar dos outros, nos hábitos que parecem inofensivos, mas moldam sua vida inteira, na corrida atrás de reconhecimento que nunca satisfaz, no medo de um amanhã que ainda não chegou, nas lembranças que insistem em te puxar para trás e na busca constante por conforto que enfraquece sua resistência. Tudo isso age de forma sutil, sem barulho, sem aviso, mas é justamente por ser silencioso que se torna perigoso. A verdadeira questão é: até quando você vai deixar esses fios invisíveis ditarem o caminho? Não existe fórmula pronta, nem manual definitivo. O que existe é a escolha que você faz a cada instante. Respirar antes de reagir, sustentar a sua verdade mesmo em silêncio, trocar um hábito que não serve mais. E se você chegou até aqui comigo, escreva nos comentários: eu fiquei até o final.